Boa noite, então, novamente, aos irmãos, aqueles que podem estar nos assistindo pela internet. É sempre um compromisso muito importante, né? A gente estar aqui, né? Então, a gente pretende estar estudando hoje um pouco sobre o profeta Miqueias, né? E contamos também com a participação dos irmãos, né? Aqueles que puderem comentar, fiquem à vontade. Por que nós vamos falar de Miqueias, né? Miqueias foi um profeta que foi contemporâneo de Isaías, né? Isaías nós comentamos um pouco no mês passado, né? Então ele profetizou ali por volta da mesma época de Isaías, Oséias, né? Então nós estamos comentando sobre esses profetas, né? Para nós dando prosseguimento no nosso estudo. Então, Miqueias, vocês podem abrir lá já no livro de Miqueias. O nome dele significa quem é como o Senhor, que é um nome muito interessante para a mensagem que ele vai trazer, né? E a gente vai ver isso mais para frente. O livro de Miqueias, então, ele começa assim, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita. A cidade dele é Moresete Gate. Então, ele era morastita. Nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então, a mensagem de Miqueias começa assim. Ele começa com essa introdução ao seu livro. E o resto todo do livro vai ser uma sequência de acusações e depois acusações e avisos, né, contra o povo, e depois uma mensagem de esperança e de restauração, como a gente vem vendo, né, nos profetas, é algo muito comum. Né? Mas essa primeira imagem que Miqueias traz para o povo é essa imagem do Senhor vindo, né? É Deus aparecendo e chegando com grandes sinais, né? Ele traz à mente do povo o Senhor descendo lá no Monte Sinai. Lembra quando o Senhor foi fazer aliança com o povo? Né? Não diz lá que o Senhor desceu e o monte fumegava e saía fumaça e as rochas derretiam, todas essas coisas, terremotos, né? E agora ele descreve algo muito parecido. Os vales se fendendo, as pedras derretendo, as águas, os montes caindo, né, em terremotos. Né? O problema é que agora o Senhor não veio para fazer uma aliança com o povo. Agora ele vem para julgar o seu povo. Ele vem para cumprir o que o povo falou que ia fazer e não fez. E agora o Senhor vai cumprir essa aliança. Vocês não fizeram o que vocês falaram que iam fazer? Então, agora o Senhor vai vir para dar a paga justa do erro que o povo cometeu. Então, ele começa trazendo a memória do povo lá no Sinai, de quando eles fizeram essa aliança. E aí o texto segue, ele vai citando cidade por cidade de Judá. Né? A cidade de Moresete Gate, que Miqueias era natal dele, né? Onde ele nasceu, era no reino de Judá, né? Uma pequena cidade lá em Judá. E ele vai trazendo ali no resto do capítulo 1, ele vai fazendo uma lista de várias cidades ali, falando uma acusação contra cada uma delas. E ele vai citando nome por nome para falar dos problemas que tinha ali no povo.
E o livro todo de Miqueias, ele faz um raio-x, ele como que tira uma foto assim do povo para mostrar o que estava acontecendo. E se você for ler direitinho, parece que Miqueias estava falando para a gente hoje. Parece que Miqueias não estava falando para um povo que estava vivendo mais de 2.000 anos atrás, 2.800 anos atrás. Parece que ele estava falando, podia estar falando para a gente hoje. Para o Brasil, quem sabe. E olha só o que ele vai falar aqui no capítulo 2. Ele começa então falando de quem está lá no alto da sociedade. Capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Aqui ele está falando que essas pessoas de noite pensavam em fazer o mal, chegava de manhã, o que elas faziam? Elas faziam o mal que elas tinham pensado. Por quê? Porque não ia dar em nada. Não tinha problema fazer o mal que elas pensavam em fazer. Ele começa falando exatamente de quem estava na liderança do povo. Os líderes, as autoridades. As autoridades faziam o mal à luz da alva, né? Durante o dia, como se não tivesse nada de errado. Olha aqui no capítulo 3, o que ele vai falar no versículo 1 a 3. E disse eu: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele e esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela e como carne no meio do caldeirão. Ele traz aqui uma questão muito gráfica, né? Ele descreve muito graficamente o que os líderes estavam fazendo com o povo, né? Tirando a pele, arrancando a carne, pegando os ossos, botando na panela e cozinhando. Não é eles que deveriam saber o que é certo para fazer? É isso que ele pergunta para eles. Não é vocês que têm que saber o juízo? Vocês odeiam o bem e amam o mal. Não era simplesmente uma questão de eles estavam sendo coniventes com o mal que estava sendo praticado. Não era só uma questão de conivência, de eles estarem aceitando as coisas erradas que aconteciam. Pelo contrário, eles estavam incentivando as coisas erradas. O mal se tornou certo. O errado se tornou certo. E o certo se tornou errado. Era isso que estava acontecendo lá. E ele fala com eles: não é vocês que deveriam saber o que é correto? Os líderes do povo? E assim ele começa. Os primeiros acusados são a liderança do povo. E de fato, né, se o erro começa lá da liderança, né, a liderança que deveria ser o exemplo, né, por que os líderes do povo de Israel estavam eles começando o erro? Eles estavam tornando o erro como algo certo. Mas a liderança não era apenas a liderança civil que estava errada, que estava envolvida nesse erro. Também a liderança religiosa. A liderança religiosa também estava envolta nesse erro. Olha lá o capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca preparam guerra. Os profetas, né? Muitos profetas que existiam lá, eles proclamavam paz quando ele recebia alguma coisa.
Mas quando eles não recebiam, o que eles falavam? Falava contra. Parece até que ele está falando, né, de hoje em dia, né? Profetas que se vendiam para quem pagasse mais. Profetizava bênção para quem pagasse mais. E maldição para quem não pagasse nada. Isso aqui é o que a gente descreveria hoje como organização do crime, né? Crime organizado. Né? Tava tudo emparelhado para dar errado. E aí, ele segue, olha só no versículo 11. A partir do 9, aliás. 9 ao 11. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e seus sacerdotes ensinam por interesse, seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirás. Será que ele estava falando mesmo com Israel? Não com a gente hoje? Os chefes dão sentença por suborno. Eram todo mundo comprado. E eles sabiam que não ia dar em nada, porque os juízes também estavam comprados. Os sacerdotes, eles estavam ensinando apenas o que eles queriam ensinar. Os profetas, só quem pagasse mais tinha a bênção. E eles ainda falavam: será que o Senhor está no meio de nós? Não vai dar nada errado. Nós somos o povo de Deus. Muitas vezes isso nós vemos ainda hoje em dia. Igrejas que se tornam empresas, né? Que trabalham com dinheiro. Os líderes corruptos, profetas enganosos, até as lideranças das igrejas, né? Ou igrejas entre aspas, podemos colocar assim. Então, Miqueias, ele vem denunciando a injustiça. Ele fala muito aqui no livro sobre a venda da terra familiar. Tinha gente que vendia a terra que era da sua família, né? E é algo que era proibido pela lei. Você não podia vender a herança da sua família. Eles estavam fazendo isso. E por que não estava acontecendo nada de errado? Porque quem deveria julgá-lo eles como criminosos também estava comprado, também estava envolvido. Olha só no capítulo 7. Ai de mim. Interessante. Capítulo 7, ele começa com ai de mim. Lembra que a gente falou mês passado aqui? Como é que Isaías falou? Ai de mim. Não adianta a gente começar falando ai deles, estão todos errados. Graças a Deus, porque eu sou melhor do que os outros. Né? Nada vai adiantar se a gente não começar falando ai de mim. Porque se a gente não reconhecer que a gente está junto no mesmo barco, se a gente está errado também, a gente já começa errado também. Então a primeira coisa que Miqueias falou aqui foi ai de mim. Porque ele sabia que quem estava errado era a nação inteira. Não é que por ele ser um profeta de Deus, que ele era melhor também, talvez do que os outros. Ele não se considerava melhor. Mesma forma que a gente viu, como Isaías falou também. Ai de mim, sou homem de lábios impuros. Então, se a gente não começar reconhecendo quem nós somos, achando que o erro está só nos outros, a gente também já começa errado. Então, de confessar os pecados, para Deus é uma coisa que se repete bastante, não só em Isaías, mas também Daniel, quando ele vai fazer a sua oração, Neemias também, quando ele ora ao Senhor, eles sempre vão citar isso. Vão falar sobre o pecado do povo e também incluindo eles nesse pecado que o povo de Israel praticava. Né? É uma coisa que às vezes nós não percebemos e só vemos o pecado do outro, às vezes, não reconhecendo o nosso próprio.
Exatamente. A gente pode citar lá a oração que Daniel faz, né? Daniel capítulo 9. Né? Um texto bem conhecido também. Então, olha só o que ele vai falar no capítulo 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Nós temos que buscar diligentemente o bem, né? Não é isso que a palavra fala? Eles estavam buscando diligentemente o mal. Eles não estavam simplesmente aceitando o mal. Estavam buscando o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. E assim todos eles são perturbadores. O melhor deles, o mais bonzinho que tinha lá, era como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. O melhor que tinha lá era como um espinhal. Então, ele fala assim do povo. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para o povo. Estava tudo dando errado. E às vezes a gente olhando para as nossas voltas, né? A gente pode ver, igual a gente comentou mês passado, né? Às vezes a gente olha para a nossa volta, a gente olha para os nossos líderes. Primeiro os líderes da nação. E a gente só vê corrupção. Difícil salvar um, né? E a gente olha e pensa, como é que tem solução para isso? E a gente olha, aí vai olhar, juízes comprados, né? Vai olhar para a liderança. Então, se os líderes da nação, os líderes da sociedade civil, eles não estão servindo para nada, talvez a liderança religiosa seja melhor um pouco, né? Aí a gente vai olhar para as grandes lideranças religiosas, né? Aquelas grandes, né, que aparecem mais, grandes lideranças, as grandes igrejas, né? E a gente vai olhar buscando algo de bom e chega lá e encontra isso aqui que a gente viu, fazendo errar o povo, proclamando paz para quem paga mais e guerra a quem não paga, adivinhando por dinheiro e ainda falando, não está o Senhor conosco? Será que nós estamos assim? Mas aí talvez você pense, mas tem um lugar que pelo menos lá deve estar ainda firme, né? Um lugar onde a moral ainda exista, né? Que é dentro lá do seio familiar. Talvez dentro da família ainda tenha uma esperança. Olha só o que Miqueias fala da família. Nós falamos muito da família aqui no mês de maio, não é? Olha só o que Miqueias fala da família, lá no capítulo 7, versículos 5 e 6. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Seu amigo, não acredita nele não. Ele fala que é seu amigo, não dá bola para ele não. Daquele que repousa no teu seio, sua esposa, seu marido, guarda as portas da tua boca. O filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esse era o nível das coisas que estavam acontecendo lá no povo. Até a família estava em ruínas. E às vezes a gente pode olhar, a gente olha para a liderança, não vê esperança. Às vezes a gente pode olhar para a liderança religiosa, buscar talvez alguma esperança lá, e às vezes a gente não acha esperança. Às vezes a gente pode olhar para as próprias famílias, às vezes para a nossa própria família cheia de problemas, e às vezes a gente pensa, não tem esperança. Mas aí Miqueias olha no versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Às vezes a gente não acha esperança em mais lugar nenhum.
A gente não tem para onde correr mais. Miqueias sabia que para onde ele podia correr, onde ele podia esperar, era no Senhor, né? Porque ele era o Deus da minha salvação. Ele sabia que o Senhor ia ouvir. Algumas semanas atrás, né, eu estive lá no Surubi, e alguns meses atrás a gente falou sobre o profeta Oséias, né, aqui. E aí, nessa oportunidade lá no Surubi, eu estava comentando um pouquinho sobre Oséias lá. Eu falei com os irmãos que eu ia falar sobre uma família na Bíblia que era um exemplo de família para nós, né? Aí depois, quando eu falei que era a família de Oséias, eu acho que eles ficaram um pouco surpresos, né, Jorge? Ficaram até um pouco surpresos lá, mas a família de Oséias é um exemplo para nós, né? Por que a família de Oséias é um exemplo para nós? Porque muitas vezes a nossa família vai ter problema, não vai ter problema? Será que tem família perfeita? Não existe família perfeita, certo? Porque nós ainda não somos perfeitos, né? Mas pensa na família de Oséias. Casou com a mulher, né, que era prostituta ou se tornou prostituta, né? Teve lá os filhos que nem era dele direito, né? Mas o que ele foi lá fazer depois? Depois que ela abandonou ele, traiu ele, foi lá se envolver com outras pessoas, mas depois ela estava na pior, não estava? E o que ele foi lá fazer? O que o Senhor falou com ele? Vai lá e ama ela, busca ela, traz ela de volta. E por isso que esse era o nosso exemplo, né? Porque a nossa vida não vai ser um mar de rosas, né, como a gente fala por aí. Não vai ser 100% o tempo todo. A gente vai ter problemas. Talvez a gente não tenha um problema como o Oséias teve, né, de traição nesse nível. Mas a gente vai ter problema, vai ter discussão, vai ter hora que vai dar briga, né? Vai ter briga entre marido e mulher, vai ter briga entre o pai e filho, mãe e filha, né? Mas se a gente buscar como Oséias fez, buscar a reconciliação, buscar não olhar para essas circunstâncias, mas olhar para o Senhor, esperar no Deus da nossa salvação, aí sim tem esperança. Porque a gente não pode esperar nas coisas dessa terra. A gente não pode esperar nas coisas aqui deste mundo. Precisamos ter como esperança o Senhor. Desígnios e a vontade de Deus para a vida dele. Ele não questionava, ele obedecia, mesmo sendo difícil, né? Porque são circunstâncias, situações difíceis pela qual ele estava passando, né? Mas ele não questionava. Você não vê ele questionando, né? E às vezes a gente pode achar estranho, mas o Senhor mandou ele lá amar ela. Mas ele manda a gente amar também? Será que foi diferente o que ele mandou Oséias fazer do que ele manda a gente fazer hoje? Ele não manda também que a gente ame o nosso próximo? Que o marido ame a mulher ame o marido, né? Então não é tão diferente assim. E amar até os nossos inimigos, né? Então não foi tão diferente o que ele falou com Oséias dele falar pra gente, né? Se Oséias conseguiu, será que a gente consegue também? Muitos do Antigo Testamento, nós com o Novo agora temos essa luz na revelação concreta do Novo Testamento, vemos também que muitas dessas passagens mostrava o que Deus sentiria, né, com o seu povo Israel também. Muitas vezes o povo de Israel, com o seu afastamento espiritual de Deus, era considerado como uma prostituta. E Deus, mesmo assim, cuida e se volta para o seu povo e ama o seu povo de Israel, como ainda voltará a amar novamente. Exatamente. E aí no capítulo 6, Miqueias vai chamar o povo, né? O Senhor, através de Miqueias, né, vai chamar o povo para o tribunal e apresentar a sua defesa. Olha lá no capítulo 6, versículo 1, a partir do verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor.
Levanta-te, contende com os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Ele diz aqui que o povo estava enfadado de Deus. Sabe o que é enfadado? Está cansado, não aguenta mais. Será que às vezes a gente fica cansado de Deus? Enfadado? A gente não aguenta mais? O povo estava assim. O povo estava cansado de Deus, enfadado. Olha o que ele fala lá no versículo 6, a partir do versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante os Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Ora, não era isso que o Senhor pedia, o sacrifício? Não estava lá na lei que eles tinham que fazer o sacrifício? Mas será que bastava isso? De nada adiantaria esses sacrifícios todos se eles não estivessem com o coração no lugar onde deveria estar. Eles podiam estar apresentando por fora, exteriormente, algo muito bom, mas por dentro não tinha nada de bom. Estava tudo errado. Talvez, olha só o que eles falam: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Talvez o Senhor aceite algo muito radical, né, como um sacrifício. Talvez a gente sacrificar os nossos próprios filhos, né, como fazem os pagãos. Talvez o Senhor aceite. Será que era isso que o Senhor queria? Não é o que ele fala, que era melhor obedecer do que sacrificar? Olha só o que ele está falando no versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus, né? Ou misericórdia, né? Algumas traduções vão colocar justiça, misericórdia e humildade. A gente não vai conseguir nenhuma dessas três se a gente não fizer como ele falou ali, andar com o Senhor. Se a gente não estiver andando com o Senhor, a gente não vai conseguir nenhuma dessas três. Mas primeiro a gente pratica a justiça a gente pratica. Agora a misericórdia é mais profunda, a gente precisa amar, né? A beneficência. A gente precisa amar, além de simplesmente praticar. E andar humildemente com o seu Deus. Será que não era isso que o Senhor estava pedindo? Ao invés de milhares de sacrifícios sem motivo algum? Olha só o problema que o povo estava vivendo, lá no versículo 10. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade e Efa pequeno, que é detestável? O que são os tesouros da impiedade? Riquezas injustas que eles tinham conseguido de maneira ilegal. Será que o Senhor aprova isso? Às vezes a gente pensa que o Senhor não tem nada a ver com os nossos negócios. Será? O Senhor não tem nada a ver com isso não. A gente vai na igreja, mas fora lá tem problema a gente fazer algo que beneficie a gente, mesmo que seja um pouco ilegal, mas não tem problema. Será que o Senhor não liga para isso? Será que ele não está de olho nos tesouros da impiedade? E Efa pequeno, que é detestável, seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? O cara ia no mercado comprar 1 quilo de trigo, ele levava para casa 900 gramas. Ele pagava 1 quilo, levava 900 gramas. O quilo dele era mais pesado do que o quilo do vendedor, do cara do mercado. Tá certo isso? O Senhor não liga para isso. O Senhor não se importa para isso. O Senhor estava de olho nisso. Será que tinha como fazer justiça com uma balança enganosa? Com um saco de pesos enganosos?
um jarro menor do que deveria ser. 12. Os seus ricos estão cheios de violência, e seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Isso aqui é aquele emparelhamento do Estado que a gente falou. Os ricos estavam tomando dos pobres porque sabiam que não ia dar nada de errado. Eles compravam o juiz já estava comprado. E se tinha alguém que falava mal, não tinha problema, o juiz já ia lá e dava uma condenação, o profeta ia lá e falava mal dele. Estava tudo emparelhado para dar errado. Era isso que o Miqueias estava falando contra o povo. Mas, como a gente falou, Miqueias não estava olhando para isso, para essas circunstâncias. Ele estava esperando no Senhor. E é por isso que o livro de Miqueias, ele é um vai e volta entre os avisos e o julgamento contra o povo e a esperança que ia ter no futuro. Era um vai e volta entre esses dois temas. Ele falava que o desastre estava às portas, né? Vinha a Assíria e vai destruir. Vai vir a Babilônia, vai destruir. Porque vocês estão fazendo isso. Mas olha só no capítulo 2, versículos 12 e 13. Certamente te ajuntarei todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o arroteador. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Então, em momento nenhum do livro, ele deixa de fazer menção da esperança futura que o povo poderia ter. Porque o Senhor estava preparando um rei, um pastor, para lidar com o povo. E é por isso que Miqueias é tão citado, né, no Natal. Não é Miqueias que vai falar lá no capítulo 5, lá no versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias não deixa de citar a esperança futura que eles tinham do rei que viria. Mas esse rei, para reinar, ele não poderia simplesmente reinar com aquele povo ali. Ele precisava combater o mal. E é por isso que ele fala que esse rei que virá, ele vai combater o mal e abençoar as nações, né? E é essa a mensagem que Miqueias estava falando com o povo. Para que o Senhor possa fazer com que o povo abençoe os outros, né, ele precisava primeiro tirar o mal do seu próprio povo. Ele primeiro precisava combater o mal que estava dentro do seu próprio povo, para então cumprir a promessa feita a Abraão, né? Seria uma bênção para as nações. Não é à toa que o Senhor ele fala também, né? Lá em Mateus 23, 23, o que ele fala? É a mesma coisa que ele falou lá com o povo de Israel. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Não é isso que o Senhor quer de vocês? Não é sacrifícios, mas sim juízo, misericórdia e a fé. E é por isso que ele esperava em Deus. E ele tinha certeza que aqueles problemas que o povo estava passando e o juízo que eles iam sofrer, né, do cativeiro e tudo mais, não seria eterno. O Senhor haveria de trazer um rei para reinar e livrar o povo. Né? É disso que trata o capítulo 4 e 5 de Miqueias. A gente não vai ler, mas é exatamente disso que fala.
E por isso que no capítulo 7, lá no final do livro, ele vai fazer um clamor, né? Ele vai fazer uma oração lá. Esse clamor pelo livramento, para trazer para o Senhor trazer livramento para o povo. Mas então você se fica perguntando, por que o Senhor traria livramento para o povo? Depois dessa descrição tão ferrenha que ele fez do povo, né? Que arrancava a pele, comia a carne dos outros, né? Pegava como se fosse cozinhando os pobres. Por que o Senhor livraria esse povo? Por que ele viria e estabeleceria um reino de paz com um povo tão cruel assim? É por isso que ele vai lá dar 2 motivos, lá no versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Quem é Deus semelhante a ti? É isso que Miqueias significa. Quem é como Deus? Esse é o nome dele. O nome dele significa exatamente isso. Quem é como Deus? Quem é Deus semelhante a ti? É aquilo que Isaías falou também, Oséias falou, Amós falou. Lembra lá que quando a gente estava falando sobre Oséias, né? Oséias ele fala lá um poema. Do Egito chamei o meu filho, né? Criei como se fosse uma criança, criança rebelde. E chegou, essa criança cresceu e se rebeliou cada vez mais. E eu quis destruir, mas aí eu pensei, não tem como. Eu sou o santo no meio de ti, Israel. O Senhor falando lá para Oséias. Mesma coisa que com Miqueias. Quem é Deus semelhante a ti? O Senhor não é como um povo para fazer como eles. Por isso que o Senhor, ele passa por cima da rebelião. Ele perdoa a iniquidade. Ele não retém a sua ira para sempre. Ele tem prazer na benignidade. Essa é a primeira razão para o povo ter esperança. Era o caráter de Deus. Era o próprio nome do mensageiro, o próprio nome do profeta Miqueias. O Senhor lança os pecados nas profundezas do mar. Um irmão pregando sobre esse texto, ele falou que o Senhor lança os pecados nas profundezas do mar e coloca lá uma placa, proibido pescar. Ele não lança na praia porque a gente sabe que se você lançar o lixo na praia, o que a maré traz de volta, né? No outro dia a maré traz de volta e já está tudo lá na areia de novo. Não, o Senhor ele lança nas profundezas do mar. Ele não vai lá pegar de volta. Ele não vai lá pegar de volta. Você não vai ter como ir lá pegar de volta para ficar se culpando. Os irmãos não podem ir lá pegar de volta, né, para ficar colocando na sua cara. O inimigo também não pode ir lá pegar. Proibido pescar. O inimigo não vai lá apanhar para ficar colocando na sua face os seus erros. Ninguém pode ir lá pegar, porque o Senhor colocou nas profundezas do mar. Ninguém alcança mais. Foi esquecido. Essa é a primeira razão que o povo podia ter esperança. E a segunda? Dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade. Juraste aos nossos pais desde os dias antigos. O Senhor tinha feito uma promessa. E ele não era qualquer um para descumprir a sua promessa. Então, a segunda razão era a promessa que o Senhor tinha feito. Ele vai ser fiel a Jacó. Ele vai ser fiel a Abraão. A promessa que ele fez. Então, a promessa que o Senhor tinha feito era a segunda razão para a esperança do povo.
Será que nós temos nossa esperança aonde? É nos líderes das nossas nações, das nossas autoridades? Será que é na liderança religiosa, né? Nos irmãos? Será que é na nossa própria família que às vezes nos deixa para baixo? Mas a esperança tem que ser como Miqueias falou. Não nessas circunstâncias, mas no Deus da nossa salvação. É para Ele que a gente tem que olhar. Porque é Ele que vai trazer o livramento. É Ele que pode garantir a esperança para nós. Então, que o Senhor possa estar nos abençoando, né? Que nós possamos estar olhando para cima, para aquele que é o consumador, né, da nossa fé. Amém.